Pessoal, o canal Índio News está sofrendo alguns ataques, principalmente no vídeo que eu fiz na sexta-feira, que foi a minha live com o Alexandre Correia. Mas eu já quero aqui deixar avisado que não interessa os ataques, não me preocupa nada disso. Me interessa sim o que eu acredito, que eu defendo, que é a busca da verdade. E se for de vontade do Alexandre, a gente vai fazer mais uma. E com certeza, agora, com todo o cuidado técnico, para não termos os problemas de áudio que nós tivemos. Mas eu quero comunicar para vocês aqui o seguinte: em virtude disso, com medo da live, com receio que eu tenho da live ser derrubada do canal, eu vou colocar ela disponível em outro canal meu e estou colocando também os cortes disponível em mais um terceiro canal, para caso ela seja derrubada, também estar presente nesse terceiro canal. Tá? Então eu vou publicar aqui nos stories para vocês os links onde vocês vão encontrar esse material e peço a maior e maneira mais eficaz que nós temos, a maior arma que nós temos e a melhor forma de agir com inteligência é levando isso adiante, tá bom? Então compartilhem os links, deem like, pegue os links, joguem nos grupos de WhatsApp, mande em direct para os amigos, vamos levar a verdade adiante, tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já a atenção de todos vocês. Forte abraço. Aqui foi. Já tem 11 esperando a gente, cara. Pô, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Peraí. Agora estamos ao vivo, Alexandre. Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Tá? Deixa eu só me apresentar para quem está chegando agora aqui do Alexandre não sabe. Meu nome é Luiz César Rangel, sou diretor de cinema, publicitário e tenho aqui os meus canais que eu faço quando dá na telha, tá? E há muito eu tenho acompanhado o caso do Alexandre. Eu quero deixar bem claro o seguinte: o Alexandre não me deixa mentir. Nós não combinamos pauta, nós não combinamos assunto. Eu até perguntei se ele queria me mandar algum tipo de material que eu exibisse e ele disse: não, Luiz, vai por você. Então, assim, a gente não conversou nem 5 minutos antes para poder afinar aqui câmera nem nada e a gente não tocou nada. Vai ser tudo feito agora. E tu só tem mais o meu respeito ainda por essa coragem e chegar de cara limpa, não me conhecendo, sabendo que eu posso ter opiniões até divergentes em outros campos, e vim aqui para esse bate-papo franco e claro, e depois no final eu vou dizer o que me trouxe a fazer isso. Tá? Alexandre Correia, o microfone é teu, dá aí as boas-vindas para o pessoal que já está assistindo a gente chegando. Eu fiz uma restrição do chat só de tempo de inscrição, tá? Para o pessoal não ficar chovendo aqui com várias perguntas e não atrapalhar o nosso bate-papo, tá? Perfeito. Souza Lima já te deu aqui um abraço. Pode começar, Alexandre. Olá, pessoal. Alexandre Correia. A convite do Luiz, aceitei de pronto. Foi recomendação do meu grande defensor aí, Ricardo Feltrin. Então, o pedido dele é ordem. E mesmo sem conhecer o Luiz, me perdoe a ignorância, Luiz, tá? Mas óbvio, depois que você me enviou os seus trabalhos, eu fiquei muito impressionado, muito honrado de ser entrevistado por você. É realmente uma direção contrária de tudo que eu vim até o momento sendo entrevistado, e eu quis me colocar aí à disposição, porque eu acho que talvez você aborde a situação de uma maneira bastante distinta. Então vamos lá. Assim, ó, o Alexandre ele só está aqui no canal comigo por um único motivo. Se ele fosse, e eu acreditasse pelo menos, mesmo ele não sendo, mas se ele fosse um agressor e eu acreditasse nisso, ele não estaria aqui, tá? E quero deixar bem claro, Alexandre, que eu sinto uma meia-culpa por ter acreditado num determinado momento no que eu assisti na TV, não vi na TV, eu vi depois no YouTube, né? E uma coisa que eu não admito é que alguém me engane. Eu fico indignado quando eu me sinto enganado. E eu vi uma matéria publicitária de 50 minutos falando coisas que, se depois o Feltrin não tivesse feito o trabalho maravilhoso que ele fez, e contra fatos não há argumentos, e os fatos nesse caso são os documentos apresentados, né? Eu não teria acordado, e muita gente também não teria acordado, né? Então, assim, quero deixar isso bem claro,
que a defesa que está aqui é a defesa da verdade. Eu vejo um cara que é um pai, que está sofrendo o distanciamento com seu filho, eu também sou pai, e a gente sabe, quando a gente ama um filho, o que, que isso é pra gente. É um pedaço da gente, é a nossa continuidade, né? E eu vejo um cara que tem sido assim, que algumas coisas não fazem sentido. Quando disseram que você tinha pego 400 milhões de reais, eu falei, caramba, mas é quase meio bilhão, gente. Ah, mas é para esquema de pirâmide. Então esse meio bilhão virou 2 bilhões, esse cara tá bem pra caramba na fita. O que, que ele tá fazendo no Brasil ainda? A primeira coisa que me veio à cabeça. Que foi ali que as coisas começaram a chegar num ponto que eu falei, não, peraí. Tem coisa aí que não tá batendo, cara. Eu não preciso ser um gênio do investimento da matemática, mas tem coisa aí que não tá condizente, tá? E eu quero, Alexandre, que tu diga como é que começou assim, ó. Antes de tudo, tu é natural da onde? Tu é de São Paulo? Eu sou, É... eu sou Fala. caipira, eu sou de Sorocaba. Tu é de Sorocaba. E como é que foi? Tu teve uma carreira artística, já ouvi dizer que tu tinha sido modelo, depois discotecário, como é que foi isso na tua vida? Não, vamos lá. No final da década de 80, 89 para 90, por pressão dentro de casa, eu me adiantei muito na escola. Minha mãe é professora, diretora de escola. Na época que a professora tinha que fazer letras e falar latim para dar aula, né? Então, eu tive muito apoio dentro de casa e acabei o terceiro colegial muito cedo. Muito bem, estava alto, estava com uma aparência bacana e tentei lá a carreira de modelo. Fui fazendo um ou outro trabalho publicitário, prestei faculdade, entrei em economia e depois fui, por 2 momentos, viajei para a Europa. Viajei para Milão, para Espanha, para Madrid, para Milão, Miami. Fiz alguma ordem de trabalho, mas nem perto do que a minha geração fez na época, né? Eu sou da geração do Marcos Pantera, do Paulo Zulu, do Ranimiro, do Flávio Paraíba. Cara, brasileiros que fizeram horrores de trabalho para fora. Foram verdadeiros top models, né? Então, em comparação a esses brasileiros, eu era um modelo nota 5, numa escala de 0 a 10. Mas estava lá, viajei, adquiri experiência. Depois voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, passei a trabalhar no banco. Depois não me adaptei muito, fui trabalhar na noite. A situação de ser DJ era apenas um hobby. Foi a grande explosão da dance music no Brasil, né? Anos de 95, 96, 97, 98, né? Que veio toda aquela febre de eletrônico, que foi o E existia à noite, né? Muito. Eu trabalhei no clube, talvez o clube noturno mais icônico do Brasil, depois do Gallery. Óbvio que o Gallery tem toda uma história, né? Mas em termos de clube de noite, de sound system, de camarote, foi a Clube Base. Na época, os donos eram o finado João Paulo Diniz. Tu estava com quantos anos aí, mais ou menos? 95, 96. Então vamos puxar aí, com 26, 20 e poucos anos. Então era o João Paulo Diniz, o Júnior, o Julinho Pignatari, o Beto Pandiani, o Ângelo Liuzzi, que foi um ícone da noite do Rose Bombom, falecido também o Ângelo. Então era uma esquadra que era dona da boate. O Júnior era o meu chefe lá, o Joneca, né, que todo mundo conhecia ele. Então foi uma boate icônica. Foram épocas de ouro da noite paulistana. E de lá eu acabei, desse meio tempo, conhecendo a Ana. E em 98 partimos para Paris e aí seguiu a carreira internacional da Ana. E como é que foi nesse paralelo aí a carreira internacional da Ana? Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? E é um fato, óbvio, a gente escuta porque é verídico. Como é que foi a tua participação nisso? Na verdade, você era um... Porque assim, eu quero deixar bem claro que eu tive uma grata surpresa e o pessoal critica muito aquela frase, quem me conhece sabe, né? Essa é uma das frases mais criticadas e desvalorizadas ultimamente. Mas eu tive uma grata surpresa em me aproximar de você e ter conseguido desmontar e derrubar diversos estereótipos que eu tinha.
Para mim tu era um cara grosseiro, bruto, né? Ignorante, no sentido amplo da palavra, e eu encontro um cara de extrema educação, extremamente sensível, né? E isso me surpreendeu, cara. Tu me quebrou, Obrigado, né? Depois eu quero até obrigado. dizer o momento que isso aconteceu, que foi a virada de chave total. Ali Tá bom, eu cheguei a telefonar emocionado pro Feltrin naquele momento, tá bom, tá? tá bom. Depois eu quero falar qual é o momento. Como é que era essa tua participação nessa carreira da Ana? Qual era o teu papel nisso? Eu, em 98, fui acompanhando a Ana. A Ana foi como uma promessa, né? Primeiro, ela teve duas situações mal sucedidas, né? Um contrato mal resolvido no Japão, mentiram a altura dela. Ela precisou ir embora do Japão. Disseram que ela tinha 1,82 m. Quando jogaram lá na parede, ela estava com 1 m. Jogaram na parede assim, foram medir, ela tinha 1,84 m. O contrato foi quebrado. Voltou para o Brasil, depois foi para Milão, fez alguma coisa e voltou. Quando ela voltou, ela passou por todo um retrabalho onde eu participei. Teve toda a participação da Mega, que foi a maior agência do Brasil de todos os tempos, do Eli, do Marcos Pantera e do Gustavo Vicenzoto, que infelizmente morreram. Foram verdadeiros pais para a Ana, investiram na Ana. E a Ana, então, partiu para Paris em 98 como uma grande promessa. Então, lá ela chegou em Paris, arrepiou nos desfiles, foi super bem na primeira coleção. E logo de cara ela pegou um grande trabalho da Vela, onde eram aquelas colorações de cabelo que envolviam os packs, as embalagens, filmes, eram aquelas campanhas gigantescas, ainda não havia euro, né? Então foi uma campanha paga em Deutschmark. E aí, assim que ela fez essa grande campanha, que foi uma quantia de dinheiro bastante bruta na época, a agência passou já a tratá-la de maneira muito distinta de um outro leque de modelos, né? Porque foi a grande febre das brasileiras, né? Eu estou falando de Gisele Bündchen, de Fernanda Tavares, de Adriana Lima, de Alessandra Berriel, Paula Motti, Renata Maciel, Juliana Massiviero. Então, assim, cara, você não quer de desfile, por exemplo, do Armani, você via 20 modelos brasileiras. E de um desfile de 40 modelos, 18 eram brasileiras, né? Aí teve mais todo o pessoal, aí veio uma nova safra dos homens, né? O Bruno Saladini, que foi um super top brasileiro, carioca, gente, meu irmãozão, e atravessou o ano de 98 em Paris. Final de 98 se voltou ao Brasil e em 99 nós fomos a Nova York. Lá em Nova York nós moramos até 2006. E lá tudo aconteceu, Luiz. Lá nós chegamos já com um apartamento morando em Murray Hill, na 36, entre a Park e a Madison. Morávamos super bem. O dono da agência da Ana era uma pessoa muito bem colocada em Nova York. Então nós tínhamos todo um high life lá. A gente era muito bem assessorado e eu sempre acompanhando a Ana nos trabalhos, nos desfiles, nos recebimentos, na manutenção da casa, na limpeza da casa, na compra do supermercado, na organização das coisas, e eu fui acompanhando ela. Até que em algum momento houve aí a grande oferta da Record, a gente deixa esse outro momento aqui na conversa, mas a Ana navegou na condição de uma new face a uma top model, a uma angel da Victoria's Secret, entre 96, que é o início da carreira dela, até 2006. Bom, eu tô te ouvindo super bem, mas o pessoal aqui no chat está reclamando que o teu áudio tá dando muito eco. Para Sim, mim tá tá. perfeito, tá? Eu não sei o que fazer para vocês aí, porque aqui para mim o áudio dele tá perfeito. Acredito que o meu também esteja aparecendo para vocês do mesmo jeito, né? Mas eu não tô tendo problema do áudio dele aqui. Então peço pro pessoal dar uma olhada no volume aí de cada aparelho que está assistindo. Então assim, o teu papel na verdade era de empresário dela. Era Na isso. verdade, havia agência, que era quem de fato empresariava. Eu trabalhava com alguém que fazia uma interface entre a agência e a Ana. Isso. Aí depois vocês voltaram para o Brasil, assim, porque é o seguinte, eu quero deixar bem claro que eu nunca acompanhei muito, né, da mesma forma que tu não acompanha o cinema nacional. Sim, uma Eu nunca vergonha. fui, eu nunca Uma fui vergonha. alguém Burro mesmo, ignorante. de acompanhar muito o mundo da moda, né? Então, assim, eu me lembro da Ana em pouquíssimos momentos. Primeiro, porque eu sou publicitário de formação. Então, primeira vez que eu vi a Ana na minha vida foi numa propaganda de automóvel,
do Fox. Isso, que ela Sobre as falava. pernas dela. Isso, da altura, do tamanho do Sim, carro. uma Foi a grande primeira campanha. vez que eu vi. Ao MAP. Isso, foi a primeira vez. Depois foi aquele incidente envolvendo teu irmão, porque tomei conhecimento pelo noticiário, né? E agora, recentemente, por esse fato que estourou no final do ano passado. Então, assim, eu não tinha conhecimento e as poucas vezes que eu ouvia te citar, só ouvi também neste fato específico. Então, eu não acompanhava isso daí. Eu já venho de uma história já aconteceu comigo há mais de 10 anos, uma falsa denúncia, que eu já até comentei num vídeo aqui meu anteriormente. Então, assim, eu sou um assíduo defensor da causa feminina, mas como diz o Márcio Smelling, tem uma frase muito importante que ele fala, que a gente não pode misturar o caso com a causa. Uma coisa é a questão feminina, mulheres são agredidas sim, mulheres sofrem violência sim, feminicídio acontece, etc e tal, isso é indiscutível, isso é fato, isso tem que ser combatido e tem que ser denunciado. A outra questão é quando você tem um caso que se utiliza da causa sem ter vínculo com a realidade, sem aquilo realmente ter acontecido, que é uma falsa acusação. Isso, além de você poder destruir a vida de alguém inocente, você depõe contra todas as vítimas realmente reais. Isso aí é gravíssimo, né? E quando eu comecei a ver o Feltrin a apresentar alguns documentos, o que ele apresentou ontem, então, do empréstimo de 1.200.000 no Banco do Brasil, aquilo ali é absurdo. Eu até comentei no vídeo, eu falei, cara, por mais que eu escreva roteiro e eu faça uns roteiros bem rodriguianos, eu jamais conseguiria pensar numa situação dessa para colocar num filme meu. Como isso pode ser colocado dessa forma? Você comentou que há algum tempo você já estava sentindo, e até porque se você tivesse um perfil de um marido, aí depois quero fazer uma outra pergunta, de um homem agressor, você teria manifestado isso no decorrer de 25 anos. Né? Muito obrigado. Uma relação abusiva, uma relação que tem agressividade, você não vira a chave depois de 25 anos e pode até acontecer, mas eu acho difícil. Por uma questão de análise comportamental, eu acho muito difícil. Né? Então, assim, vocês viveram 25 anos. Como é que foi a chegada do Alê? Foi uma coisa planejada? Como é que foi a chegada desse presente na tua vida? O Alê foi um filho planejado, o Alê é de fertilização, o doutor Lister fez todo o processo com a Ana. Foi um processo que a Ana sofreu bastante no processo, por conta de hormônios e que tinham que ser tomados para preparação, né? O Alexandre nasceu em 2014, graças a Deus, super, mega saudável, um filho superlativo. Eu fico até meio constrangido de falar do meu filho, mas gostaria que você acreditasse. Não, mas Em pô, 10 anos, eu chamei a atenção do meu filho 2 vezes. E ainda foi muito superficial. O Alezinho não é daqui, é marciano total. Não sei o que se passa com aquela criança. Ele parece que ele vê o mundo para agradar. E Ele como parece é que que ele vê o foi, e mundo como é que é a para ser relação, bacana. e a tua relação com ele, assim? A gente, enfim, a gente sabe, né? O apego, o amor e tal. Mas vamos jogar. A pergunta que eu quero fazer agora é a questão de pai e mãe. Como é que no decorrer desse tempo, vamos desconsiderar esses últimos meses, tá? Na vida antes de você sair de casa, como é que era a relação? Ele é mais apegado contigo, com ela? Ela é uma mãe muito carinhosa ou é aquela mãe mais de assistência? Você é quem cuidava? Como é que era isso? Não, nós tínhamos aí uma maneira de conduzir com o Alexandre bastante dividida, né? A Ana, enquanto mãe, enquanto estive ao lado da Ana como mãe, nada que desabone. Tá? Uma mãe presente, uma mãe aventureira, uma mãe que fazia todo o possível para acompanhar as fases do filho, que se desdobrava entre o trabalho e o ofício, né, e o ofício de ser mãe, né? Mas sempre foi assessorada por profissionais como babá, cozinheira, madeira. Então, ela tinha lá o Alexandre
em tese, pronto para ela cuidar dele na condição de mãe. Não havia acúmulo de tarefa doméstica junto. O que então dava a ela a chance de aproveitar bastante o Alexandre e era de direito dela. Nossa situação na época era extremamente confortável financeiramente, então permitia a contratação desses profissionais. Uma mãe, ao que tange ao papel do pai, ela, no transcorrer de todo o tempo, sempre nunca me enalteceu como pai, né? E eu também, depois de um certo tempo, eu nunca esperei mais isso dela. Porque, Luiz, a vida é uma coisa muito interessante, né? Você não pode criar expectativa sobre onde você não tem a chance de sucesso. Quando eu percebi algumas nuances de comportamento da Ana como mãe, eu estou deixando bem claro, nada que desabone, que fique isso muito claro. Eu fui, então, atuando como pai em fatias. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu desenvolvi com meu filho falar somente inglês com ele desde os 3 anos de idade. O Lezinho é fluente em inglês. E acredito, mesmo jamais tendo reconhecido isso em qualquer ordem de tempo, principalmente ter me desqualificado a bandido, me qualificado a bandido naquela reportagem do Bandido Espetacular, eu tenho o mérito de ter ensinado uma segunda língua para o meu filho e ter deixado ele fluente desde os 3 anos de idade. Eu sempre tentei, a gente fala tentar porque a gente nunca sabe da eficácia do que a gente está fazendo, né? Por ser um pai carinhoso, um pai presente, e o Alexandre sempre retribuiu isso à altura. Ensinei algumas coisas para o meu filho muito pontuais, sempre quis participar da vida esportiva dele. Começamos há 2 anos e meio a jogar basquete juntos, ele se amarrou muito nisso. E eu sempre tentei ser um pai da melhor versão possível, mas que fique muito claro, não havia uma atuação conjunta de pai e mãe sobre o Alexandre. Se a Ana falava, falava a Ana. Às vezes pontuais que eu falava Alexandre. Não havia um sentar à mesa, uma tomada de decisão e uma coisa de comum acordo. Nunca foi muito forte. Entendi. E me diz uma coisa, e hoje? Você só pode ver o seu filho a cada 14 dias, é isso? A Sim, cada 2 semanas. eu poderia vê-lo às quartas, mas eu, por condições de deslocamento financeiras e tudo mais, não estou conseguindo vê-lo às quartas, mesmo porque eu tenho que viajar quase 200 quilômetros para vê-lo, para ficar 2 horas. Então, nós peticionamos, a doutora Diva peticionou isso, então eu vejo a cada final de semana sim, final de semana não. E quando eu vejo, é muito intenso, é uma coisa muito bacana, ele se mostra muito grato, repete, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo, umas coisas assim, Luiz, inacreditáveis, sabe? O que o Ale fala para mim é o que a gente chama de coletivo imago, né? Você não esquece nunca mais, cada frase dele é uma frase que fica, né? Eu tenho uma relação com meu filho muito parecida, pelo que eu já vi até agora, com a relação que tu tem com o teu. E foi aí, eu ia dizer que eu ia falar mais pra frente, mas já vou falar agora, que tu, se eu tivesse alguma dúvida, cara, ou qualquer tipo de resistência à tua pessoa, ali tu tirou todas. Foi no podcast com a Giovana, no Caixa de Pandora, quem não assistiu, pessoal, vai lá e assista. E tu vê que aquele tipo de coisa que aconteceu, né? Nessas horas é que eu digo, uma força maior faz a coisa acontecer para que as pessoas vejam. Na hora que você está ali na entrevista e ele te liga em vídeo. Você estava com um semblante pesado antes, você estava falando de todos os ocorridos. Eu não vou ficar aqui, gente, falando de tudo que a gente já sabe, até porque não vem ao caso. Eu quero conhecer um outro lado desse cara, que eu acho que todo mundo também tem que conhecer. E depois que ele te ligou, você mudou, cara. Até a tua voz mudou, o teu olhar mudou, entendeu? E o bate-papo de vocês foi uma coisa contagiante e muito legal. Então a gente vê que tem coisas que você não encena, tem coisas que você não arma, tem coisas que você não combina. Eu digo isso como diretor de cinema já há mais de 20 anos. Tem coisas que às vezes eu deixo o ator falar sem saber que a câmera está ligada para poder aproveitar um pouco de verdade, porque por mais que ele quisesse passar aquilo
por mais profissional que ele seja, ele não iria conseguir. E aquele momento a gente vê que aquilo ali foi extremamente natural e verdadeiro. E não tem como não cortar, só se você não tiver alma. Se você for uma pessoa que não tiver alma, não vai te dizer absolutamente nada. Mas se você tiver o mínimo de dignidade humana e assistir o que aconteceu ali, te corta por dentro. Como é que tu está levando essa situação? Como é que tem sido para você esse distanciamento? Não poder estar com seu filho, eu não digo todos os dias, porque de repente, mesmo antes da separação, você não poderia ver todos os dias devido do trabalho. Mas você não poder estar com seu filho na quantidade que seria necessário para você e para ele. Olha, Luiz, eu desenvolvi nesses quase 5 meses um conceito de que quantidade não é qualidade. Sim. O meu maior desafio hoje é que o meu filho não tenha vergonha, que ele não sofra bullying na escola por vergonha de mim, né? E óbvio, o maior temor do pai é que ele não deixe de me amar, né? Sim. Porque o que a Ana promoveu, principalmente naquele dia 26 de novembro, com a chancela, o aval e o apoio da Record, foi um lixamento público com danos irreversíveis, com danos à minha parte psicológica devastadores. E tudo que eu quero um dia, e se Deus quiser eu vou poder provar, é a minha inocência, e que quando meu filho tiver acesso a esses arquivos na internet, ele consiga entender que houve um erro no meio do caminho. E aquela ligação no podcast da Giovana, aliás, um beijo aí para Giovana, eu não tinha como primeiro não atendê-lo. Tanto que hoje, para fazer essa live contigo, eu falei com ele antes, falei, alemão, papai vai fazer uma live, a gente fala amanhã, mesmo porque ele está na companhia da mãe e de outras pessoas, onde eu também não fico confortável em falar com ele. Esse estado de beligerância que impera entre eu e a Ana, provocado pelas atitudes da Ana, eles por hora não causaram nenhum dano até onde meus olhos alcancem sobre o Alexandre. Milagrosamente, ele sabe dividir muito bem o que está acontecendo, e quando ele está com a mãe, ele está, e quando ele está com o pai, ele está. Eu não fico forçando ligar, eu não ponho obrigatoriedade. Você tem que me ligar, você tem, não, liga se quiser. Como ele é um reloginho, ele é super doutrinado, ele liga para mim às 6h30 e 8 da noite. É uma coisa impressionante, não passa nem um minuto, é uma coisa assim bizarra. Então, sempre a ligação dele é uma expectativa, mas eu sei que quando existem pessoas por perto, a ligação já está truncada. E eu não vou ser covarde e boçal de ficar forçando uma conversa que não vai ter continuidade. E quando eu sei que ele está só, a conversa ela flui um pouco melhor. Mas o grande lance é quando ele está comigo a cada 15 dias, que é extremamente intenso. Hoje, graças ao meu advogado, a minha advogada, a doutora Eli Murad, a doutora Diva, eu recuperei um lar meu. Então eu posso abrigar o meu filho. Antes eu estava na casa dos meus pais. E o final de semana passada foi o primeiro final de semana, foi uma coisa muito prazerosa, muito bacana. Momentos que a gente não esquece nunca mais. Afirmações, declarações, confissões que eu tenho que agradecer a Deus, o meu filho está imune a todo esse caos proposto, entendeu? Bom, meus amados, vocês estão reclamando em relação ao som, infelizmente a gente não tem o que fazer. Não sei o que está ocasionando isso, para mim aqui está vindo perfeito. Tá? Você quer tentar, a gente sai e entra de novo, Luiz? Não tem como. Aqui não tem como, tá? Não tem. Tá, a gente já está online aqui, aí eu teria que abrir uma outra live no outro link, o pessoal de repente não migra, fica complicado, tá? Mas tá dando para entender, vale a mensagem, tá? E tá todo mundo pegando, isso que é importante. Alexandre, me diz uma coisa, assim, quando eu assisti essa matéria da Record, tá? E aquela matéria, velho, não, desculpa, mas não tem como, né? Qualquer um que assiste aquela matéria, e ainda mais você sendo um cara que você nunca, por mais que você tenha aparecido na mídia, tu nunca foi um cara midiático, né? Quando apareceu, nunca apareceu de uma forma muito positiva.
tá? E depois eu quero até saber se isso era combinado que tu fizesse esse papel. Isso é uma pergunta que depois eu quero que tu me responda, tá? Mas quando a gente assiste aquela matéria, mesmo não sendo um seguidor da Ana, fica difícil, porque é uma matéria muito bem elaborada, com texto e tal. E no dia seguinte já começou assim uma divulgação de trechos de vídeos, que inclusive tem um vídeo de uma situação de um cachorro que vai ser pego na rua, né? E que aquilo ali, os vídeos todos eles atentam contra você, em todos os sentidos. Tem o cara grosseiro, tem o cara que briga, tem o cara que humilha, tem o cara que etc e tal. E depois eu fui saber que isso fazia parte de um reality. Desculpa não ter conhecimento, não ter acompanhado na época, mas como eu já disse, não era, né, o que eu seguia. E eu vi o Feltrin mostrando que houve assim uma manipulação na edição desses vídeos para serem jogados exatamente nas redes. Como é que era essa situação desse reality? Era combinado você fazer esse papel? Você tinha que ser o cara grosseiro ou não? Você é realmente bronco assim no dia a dia e quem está mais próximo entende que é o teu jeito mesmo carinhoso de ser sendo bruto? Como é que é isso aí? Tá. O canal da Ana Hickman foi concebido pela própria Ana, por mim e pela gente, Cláudia. A primeira, pela ordem, a Ana não gostaria de fazer o canal, relutou muito, acabou fazendo e o canal foi um sucesso. Então, havia três situações dentro de casa. Primeiro foi a construção de um lago, depois uma reforma do jardim e uma construção de uma casinha na água. Coisas muito, muito bacanas, muito grandiosas, muito inovadoras e que foram subsidiadas pela divulgação do canal. É onde havia o papel do Alexandre Ranzinza, o Reclamão, o Pão Duro e tudo mais. Então, tudo isso foi exaustivamente combinado. E, óbvio, a Ana sabe muito bem disso, e os áudios divulgados pelo Ricardo Feltrin também delatam isso, né? O que me deixou também impressionado, dentre tantas atitudes que a Ana tomou desde o dia 11 de novembro, foi que a Ana usou isso contra mim para dizer que eu já era grosso de uma coisa que foi combinada, e ela acabou sendo... A mentira dela foi deflagrada através dos áudios que nós fornecemos e juntamos no processo. Então, aquilo foi uma coisa tão covarde, tão baixa, que o único culpado disso tudo sou eu, Luiz. Porque, na verdade, eu me prestei aquele papel ridículo, que eu não precisava ter feito aquilo, para favorecer o canal da Ana, e eu ainda tive aquilo usado contra mim. Então, é ser muito otário, é ser muito burro. Eu sou realmente uma vergonha para a raça masculina, porque aquilo foi demais para minha cabeça, mas eu tinha que passar por aquilo para pagar pela minha burrice. Da Ana ter usado, hoje eu sei muito bem qual é a índole da Ana. A índole da Ana está muito clara para mim, mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, tudo aquilo era absolutamente e foi combinado. Até a situação do cachorro. Não, o cachorro foi um acaso, nós saímos do Tauá da Sorte. Ao entrar na rodovia, olhou para o ponto do ônibus, eu avistei o cachorro, peguei o celular, comecei a filmar, tinha uma pessoa com a gente, que era da retaguarda da Ana, de assessoria de imprensa, a Thaís. A Ana pegou, a Ana sempre foi de resgatar animais e tudo mais. Ela foi lá, resgatou o cachorro e levou o cachorro, entendeu? E na época eu fui contra, porque já tínhamos uma quantidade de cachorro enorme dentro de casa. Cachorro não é autossuficiente, né? Cachorro demanda custo, manejo e cuidado. Mas a Ana, na condição de provedora dos recursos da casa, e eu, meio dela, prover os recursos até então, aquele dia 11, ela decidiu pegar o cachorro e levar o cachorro, entendeu? E lá o cachorro seguiu sua vida de rei lá dentro de casa. Simples assim, né? E ela usou aquela situação do cachorro porque no dia do ocorrido ela atiçou o cachorro contra mim. Seria, no mínimo, patética a situação se não fosse triste demais, mas foi o que aconteceu. E jornalistas, a exemplo do que eu já citei algumas vezes aqui, um famoso jornalista que conspirou para a minha destruição,
fez questão de divulgar aquele vídeo como se eu, além de tudo, fosse o malfeitor do cachorrinho de rua. Uma coisa assim, não dá nem para classificar aquilo. Que foi o que ficou. Eu vou fazer um teste aqui de ficar fechando meu microfone enquanto você fala para ver se melhora, porque, gente, ele está pelo celular, e pelo celular esse aplicativo tem uma limitação de volume, que o pessoal está sugerindo que você diminuísse o teu volume. Tá, vamos ver. Mas não sei se vai resolver. É, Me diz uma Melhorou? coisa. Para mim tá ótimo aqui. O pessoal tá Vê se o pessoal aí reclamando. se melhorou. Depois vocês dão um retorno aí no chat se melhorou, tá, gente? Alexandre, assim, me tira uma dúvida aí. A questão é a seguinte: eu quero deixar bem claro que eu discordo de você em algumas coisas que você fala no sentido ai, eu fui burro, ai, até Luiz, dessas. desculpa te interromper. Eu posso tentar tirar o fone e ver se melhora? Pode, Ou vamos tentar aqui. tenta. Vamos. Fala aí. E aí, pessoal, tá com eco? Tá com eco, gente? Pra mim tá a mesma coisa. Tá, vou fazer uma pergunta agora para o Alexandre e vou fechar meu microfone enquanto ele responde para ver se melhora e vocês dão um retorno aí, tá? Uma coisa assim, eu vejo você sempre falar, eu sou culpado, eu fui burro. Na situação aí do talarico você fala, eu sou corno, não sei o quê. Eu discordo muito, cara. Tu me desculpa. Porque, em primeiro lugar, na minha opinião, tá? Corno é aquele cara que sabe. Corno é aquele cara, entendeu? Que faz vista grossa. Para mim, na minha opinião, você não é corno, você é traído. Há uma Bem grande colocado. diferença, Bem tá? colocado. Há uma grande diferença, entendeu? Entre você ser corno e você ser traído. Na minha concepção de vida, e nós somos contemporâneos, eu vou fazer 52 anos agora em outubro, Tô um pouquinho mais velho que você. apesar de você estar muito melhor do que eu, né? Mas eu O que discordo. sobrou? Quando eu escuto você falar isso, eu falo, cara, eu discordo plenamente, entendeu? E é complicado a gente como homem, porque nós homens, pela nossa voz, pelo nosso porte físico, enfim, pelos nossos atributos, nós sempre temos uma imagem de vilania. Isso aí é fato, né? Isso aí e o próprio machismo que a gente vive e produz nos coloca nessa posição. Homem não chora, homem tem que resolver no grito, homem é na porrada, homem é bruto, precisa de um homem em casa para trocar lâmpada, arrasta o móvel, não sei o quê. Só que isso tudo tem um preço, né? Eu fui casado com uma pessoa que me agredia fisicamente, tá? E óbvio que a gente se separou. Aí vocês vão me dizer, tá, mas por que você não deu queixa? Você, como homem, vá numa delegacia e diga que a sua mulher te bateu. Eu te desafio a fazer isso, porque eu Eu fiz. também. Eu fiz, e riram da minha cara. Primeira coisa que o detetive olhou para mim, o que você aprontou, rapaz? O que foi dessa vez? Então não adianta, gente. E muitas vezes a gente entra numa relação que a mulher vai lá, dá um tapa, dá um beliscão, isso acaba muitas vezes naquele primeiro momento, até pelo machismo que a gente vive, sendo uma coisa gostosa. A baixinha é arretada, a mulher não sei o quê, ela tem personalidade, a patroa dá bronca, não sei o quê. A gente acaba levando aquilo de uma forma legal, né? E óbvio que na intimidade isso também traz outras vantagens, né? E que a gente vai entrando numa relação e não se dá conta, muitas vezes, que o homem também, gente, vai ser ridículo o que eu estou dizendo agora, mas é uma verdade, é vítima de agressão. Só que a gente não pode externar isso. A gente é obrigado a encarar isso como uma coisa agradável e engraçada. Eu ouvi alguns comentários e algumas matérias dizendo que você foi agredido várias vezes. Isso procede? Sim, procede. E como é que tu te sentia? Tu sentia nessa de que é legal, é a personalidade, ela é braba? Ou você se sentia já numa situação de que isso te machucava? Olha, Luiz, pelo meu histórico de atividade física e tudo mais, não é a mão da Ana Hickman ou alguma atitude da Ana Hickman corporal que vai me provocar dor que eu não possa simplesmente ignorar a dor. Tá?
Sobre a condição da humilhação, aí nós temos alguns incontáveis capítulos nos últimos 3 anos que foi protagonizado gratuitamente. Então, eu trocaria qualquer ordem de agressão por não ter escutado o que eu escutei. Mesmo porque a agressão física dela a mim não causaria efeito nenhum, a não ser uma dorzinha momentânea, mas o que eu escutei, eu sei muito bem o que eu passei, né? E hoje passo por outros meios. Então, a gente não esquece. A gente não esquece. E o que me deixou profundamente impressionado foi a capacidade dela ter ido ao Domingo Espetacular e ter jogado no Esmeril 25 anos de história. Eu digo que, com exceção da existência do Alexandre, do meu filho, a única coisa que eu quero dos últimos 25 anos, Luiz, juro do fundo do meu coração, é esquecer o que eu vivi. Porque pensa numa grande bobagem, numa grande perda de tempo, numa grande... É você caluniar a si próprio, entendeu? E eu, quando acabou aquela reportagem, desculpa ficar naquilo, porque aquilo foi destruidor para mim, tanto que eu já relatei, amor de Deus, tanto que eu já fomos bom, relatei que naquele dia eu ia até tentar contra a minha própria vida, fui socorrido. Eu, quando escutei ela pronunciar o adjetivo de canalha, aquilo, independente dos artigos que ela infringiu, da lei que ela infringiu, e a Record ter publicado aquilo de uma entrevista gravada, sendo que a Record podia ter poupado aquele pedaço, eu tive uma sensação de tempo perdido que eu não gostaria que qualquer outra pessoa sentisse. É uma sensação de vazio que a única coisa que te resta no momento é você querer deixar de existir. Porque alguém ir falar para milhões de pessoas que 25 anos foram uma tortura e te jogar e te promover a párea social é uma coisa, Luiz, que não dá para descrever o estrago que isso foi feito. Eu tenho conversado muito com um psicólogo, o Dr. Felipe Gomes, e eu não consigo terminar de relatar, porque ele começa a perguntar e a gente que é muito limitada de inteligência começa a conversar com essas pessoas muito inteligentes, a seu exemplo também. O Dr. Felipe é uma capacidade, ele entra dentro da sua alma. A única coisa que dá tempo é de você chorar e soluçar e pedir um tempo, chorar e soluçar e pedir um tempo, chorar e soluçar, até que você retoma a consciência, você está engasgando no próprio choro e você consegue contar o que aconteceu. Porque é um sufocamento tão grande que eu trocaria qualquer dor física, e olha que eu já senti dores bastante intensas na minha vida, para não ter que escutar e passar aquele dia 26 de novo. Mas eu tive que atravessar aquele dia 26. E lembrando, né, Luiz, tudo podia ter sido resolvido com um diálogo. E hoje, com os fatos que vieram no último mês, a gente percebe que houve todo um requinte de premeditação em toda a situação. Há um grande responsável que instruiu a Ana a fazer tudo isso. E a Ana fez tudo isso por razões muito claras, né? A Ana estava, sim, apaixonada, deve estar ainda, acredito, né, por outro homem, e ela não teve a capacidade e a dignidade de acabar o seu casamento pelas vias normais. Ela precisou fazer esse circo romano em chamas e, óbvio, me deixar de plebeu queimando lá no meio da arena, né? Que foi o que aconteceu. Não suficiente a isso, com exceção do Ricardo Filtrin, toda a mídia aproveitou e terminou de jogar álcool em cima de mim, onde os danos à minha imagem são quase da ordem de irreversíveis,
Os danos meus, os meus medos são incontáveis, mas eu não desisto de lutar e tenho tido importantes vitórias graças aos meus advogados, e graças à ajuda do Ricardo Feltrin, graças à ajuda do Pânico, porque me deu uma super força também, mas o Ricardo é um grande algoz disso, que me deu voz, que são essas vitórias que me movem dia a dia. Mas que fique claro, eu durmo destruído, acordo renovado, sigo o dia, durmo destruído, acordo renovado. E por que você dorme destruído? Porque num transcorrer de um dia que você obteve algumas vitórias, você vem à sua mente as passagens do que você atravessou nesses últimos quase 5 meses. É uma coisa muito cruel tudo o que aconteceu, né, Luiz? Porque se você pensar que nada disso precisaria ter acontecido, é muito louco, para falar um português bem chulo, é muito louco tudo isso está acontecendo. Mas está. Então, de um tempo para cá, eu decidi parar de sofrer, aceitar o fato e lutar. Lutar porque eu tenho, acima de tudo, a fé. Lutar porque eu tenho um filho e pelas poucas e grandes pessoas que estão ao meu lado e não soltaram da minha mão. Eu tenho muita sorte na vida. Me sobraram 6 pessoas. E essas pessoas não soltam da minha mão. Não soltam da minha mão. É bizarro que essas pessoas representam para mim e vão representar o resto da vida. Então, É isso, Rafael, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente não sabe quais são os nossos verdadeiros amigos quando a gente está no chão, quando a gente é duro. A gente não sabe quem são os nossos verdadeiros amigos quando a gente sobe na vida. A gente sabe quem são nossos verdadeiros amigos quando a gente sobe e cai quem continua contigo. Então você tem 6 pessoas de todo mundo que tu conhecia, que eu imagino que você vivia cercado de pessoas, né? Isso aí fazia parte até da realidade a qual você vivia. Só 6 pessoas hoje estão contigo. o mais curioso foi todos os funcionários que atravessaram a minha vida, onde foram incontáveis socorros aos seus filhos, exames, pronto-socorro, cirurgias de emergência, o que eu fiz pelos funcionários todos ao longo desses anos, e eu não tive a sorte de um funcionário ir a público levantar a mão e ser grato a mim, com exceção da Fabiana Valier, que trabalhou comigo por mais de 15 anos, que foi a única que foi a público me defender. O resto de todos os outros que foram beneficiados com os múltiplos momentos de bonança financeira, onde eu socorria mesmo, porque o funcionário era um telhado que caía, era um exame, era um filho que adoecia, era um remédio que faltava, o funcionário no meio do trabalho travava a coluna, eu levava para o hospital, incontáveis vezes. Nenhum levantou a mão para dizer, olha, nós temos um bom homem aí, esse bom homem está sendo mal julgado. Não, eu não tive essa sorte. Então, a gente reforça a teoria do tempo perdido. Eu não sei, Luiz, por onde eu estive nos últimos 25 anos. Eu sei, com exceção do meu filho, que eu estive onde eu nunca deveria ter estado. Essa é a única certeza que eu tenho. Bem-vindo ao clube, meu amigo, isso acontece. Tá? O Alexandre, assim, e é complicado, gente. Eu quero deixar uma observação aqui. Deixar bem claro uma coisa, que eu não queria tocar dessa maneira, mas eu vou ser obrigado, até por alguns comentários que surgiram ali no Instagram. O meu posicionamento político, eu sigo da seguinte forma: se é governo, eu sou oposição, não interessa quem seja. Tá? Eu pago o salário desses caras, eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Né? Voto de acordo com o que eu acho necessário para a minha cidadania. E muitas vezes eu vejo, Alexandre, devido a esse momento insano que a gente está vivendo no país, uma perseguição e polarização. Não me interessa em quem você votou. Não me interessa os amigos que você já teve, ou as pessoas às quais você já conviveu. Me interessa por já ter sentido na pele o que você está passando e saber que é verdade pela sorte, você deu sorte de ter um Feltrin na sua vida. É o que eu falo pro Feltrin. Feltrin, eu espero nunca ter que precisar de você.
Eu falo assim, Feltrinho, Ave Feltrinho. exatamente, porque trouxe a luz, porque infelizmente no momento virtual que a gente vive, no momento de insanidade que a gente vive, no qual todo mundo pega isso daqui e é dono da verdade e acha que com isso aqui pode fazer qualquer coisa, com o que foi feito em rede nacional contigo, com a campanha, pela imagem que tu já possuía, meu irmão, tu tava lascado, cara. Tu tava lascado. Então, assim, Mas me permita, Luiz, mas me permita só enaltecer duas coisas. Eu não tenho dois advogados. O doutor Enio e a doutora Diva, eles são muito além de só advogados. O doutor Enio e eu construímos uma relação, nós temos um pacto de vencer. E a doutora Diva, como uma mulher dura e rígida que é, ela não permite que eu caia. E ela trata das causas de família. Então, quando eu vou entrar em choro, em melancolia, ela fala, olha, sem isso, para, o assunto é sério e você precisa reagir. Então, a parte, tudo que o Feltrin fez por mim até hoje, eu preciso deixar claro que o que o doutor e a doutora Diva fizeram até o momento é uma coisa que não dá para descrever. É muito densa essa relação, porque os advogados passam a ser o seu porto seguro. E você tem muito medo de se te abandonarem, você não vai conseguir seguir. Porque quando você tem o outro lado ávido pela sua destruição, você precisa entender que não há limites para a maldade. Eu não vou ficar dissertando sobre elas aqui. Então não é um simples litígio, não é uma simples separação. É uma promoção da destruição de quem um dia foi o cônjuge, entendeu? Então isso é muito complicado. Eu muitas vezes custa acreditar que isso esteja acontecendo, mas por fim, eu com o doutor Enio e a doutora Diva, é uma tríade que eu acho que a gente às vezes parece que a gente é inabalável, sabe? E eu realmente não sei o que seria de mim sem eles. eu penso o seguinte, assim, e eu vejo, né, e eu fico feliz ao mesmo tempo que você está conseguindo reagir, mas eu penso o seguinte, durante 25 anos, você construiu uma mulher, tá? Então a capacidade de construir você tem. Você tem um homem para preparar para a vida, que é o teu filho. Então você tem que usar a tua capacidade, agora eu sei que não é fácil, para te reconstruir. Porque a capacidade de fazer você já provou que tem. Obrigado. Só que quando bate no financeiro da gente, a coisa é complicada, né? Eu posso dizer isso de cadeira, principalmente na área que eu atuo como um profissional, porque fazer cinema nesse país, gente, é coisa de maluco, de retardado, não é para qualquer um, tá? E eu quero te perguntar o seguinte, como é que tá a questão de ajuda das pessoas? Porque eu me recordo de um comentário, aí eu vejo, gente, assim, ó, é a primeira vez aqui no canal que eu estou abordando sobre esse caso. Eu não abordei esses meses todos. Porque o que eu mais vejo é o cara ligar a câmera no canal e ex-Diana Hickman, Alexandre Correia, não sei o quê, pega um pedaço teu do vídeo e zoa, e pita o caramba, e escarnece, e faz, e não sei o que, tá, e etc. Né? E foi muito comentado e ridicularizado duas coisas. O primeiro momento, que você tinha dito que não conseguia ir numa padaria comprar pão em paz, que estava sendo agredido. Teve gente conhecida que fez vídeo sobre isso aqui no YouTube, gente que eu respeitava até então. E teve também a questão da vaquinha que você está fazendo, e eu vejo muito pessoal, vai dirigir um Uber. Essa pergunta que eu vou te fazer agora está ligada nessa questão aí. Quantas ameaças você ainda recebe por dia? E com essas ameaças você conseguiria entrar no Uber tranquilo? Ou será que você correria o risco de alguma mulher entrar no carro e dizer que foi agredida por você, ou alguém entrar no carro e te fazer uma maldade?
Tá, deixa eu responder uma coisa sem ficar bancando o valentão machão. A única coisa positiva que você tem de enfrentar um câncer na vida, Luiz, é que você perde o medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. E não tive, eu vi a morte de perto. Em tese, eu fiquei zerado numa mesa de cirurgia alguns segundos. Então, quando você perde o medo da morte, você cria dentro de você um dispositivo de que quando você vê que as coisas vão ficar obscuras e podem sim levar você a uma situação extrema, você já está preparado para enfrentar aquela situação. As incontáveis vezes, dentro dos primeiros 45, 50 dias que eu fui atacado, ofendido, eu me forcei a ficar e enfrentar, porque como o meu psiquiatra, o Dr. Marcelo Ribeiro, disse, eu não posso desenvolver a sociofobia, porque eu sou inocente. E eu vou provar minha inocência. Eu e os meus advogados. Então eu não vou desenvolver a sociofobia. Então eu decidi enfrentar, independente de toda a humilhação. Os últimos tempos, graças às vitórias dos meus advogados e graças à justiça, porque eu confio cegamente na justiça, a situação mudou. O que eu tenho hoje são incontáveis abordagens de homens que estão na mesma situação que a minha, vírgula, sem advogado, sem assessoria jurídica, perdidos, desesperados. Principalmente rapazes, esses motoqueiros de entrega, Uber, uns 6 pelo menos. Eu precisei parar num posto, numa rodovia, uma série de homens me pararam, os caras vêm, abraçam. Então, eu estou sendo muito acolhido. E eu desenvolvi um Instagram faz um mês. E a quantidade de mensagens de acolhimento que eu recebo me fazem vencer isso. É o poder da palavra, né? Você lê aquela mensagem, e eu aproveito aqui para agradecer a todos que me mandam mensagem. Você lê aquela mensagem te põe um grau acima. Então, hoje, nas últimas 3 semanas, parece que eu estou vivendo em outro mundo. Todo o inferno que eu vivi até meio de janeiro, ao final de janeiro para cá, ele foi se atenuando até que hoje eu tenho um quadro de acolhimento, e que é uma coisa incrível. Se não fosse saber a dor dos outros homens que não tem como se safar de uma situação tão ruim e danosa, né? Que é a distância de filho, pensão, falsa acusação e por aí vai. Então, eu tento lidar com isso hoje, eu tento surfar na onda. Então, hoje essa situação ela é muito positiva para mim. Milagrosamente, graças aos meus advogados, graças ao Feltrin, essa situação mudou demais. Mas a doutora Jerusa, diz que até peço perdão aqui, a gente fica meio aturdido aqui na live, a doutora Jerusa também, ela fez um podcast comigo que foi uma grande virada de chave, porque ela sim foi uma mulher que enfrentou a violência no seu pior nível, e ela deu voz a mim, ela me escutou, ela me confrontou, ela me questionou, ela me arguiu, e ela realmente, depois do podcast dela, foi uma coisa muito, muito bacana que aconteceu comigo. O podcast da doutora Jerusa também foi uma coisa extremamente positiva para mim. Então, hoje eu vivo uma outra realidade, e eu espero que ela não passe. Luiz, eu não te escuto. Deixa eu ligar meu microfone que eu tinha desligado. Eu quero deixar aqui um recado antes da pergunta, não é merchan. Quem está falando aqui é um cara que tem mãe e 2 irmãs. Se alguém relar a mão na minha mãe ou nas minhas 2 irmãs, eu vou na carótida do cara. Tá? Agora, eu tenho um filho homem. E uma coisa que eu digo para vocês, a gente sempre escuta, se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, se fosse a sua mulher, se fosse... Concordo plenamente. Mas, se fosse o seu filho, o seu irmão, o seu pai, o seu amigo, a sofrer uma falsa acusação. Então, a gente tem que apurar e tomar muito cuidado. Muito cuidado. Até pelo momento confuso que a gente está vivendo hoje de coisas reais. Você pega um cara que é falsamente acusado,
E esse cara já vai para a vala comum com um monte de criminosos que cometem coisas reais, com vítimas reais. E ao mesmo tempo, quando esse cara consegue se inocentar, você corre o risco de liberar um criminoso, porque aquela mulher que deu a falsa denúncia, ela está tentando contra todas as outras que são vítimas. Então tem que se tomar muito, mas muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não tem coisa pior. A decepção é a pior coisa que existe. Não, a pior coisa que existe é a injustiça. E por falar em injustiças, vamos falar em injustiça. Como é que está a questão aí do julgamento? Como é que já tem uma data para Sim, isso? nós temos. Paralelo a isso, você tem outras ações também que você está movendo, Uhum. mais do que merecidas essas ações. Eu acho que você tinha que processar mais gente. Se tu quiser, eu te dou uma listagem aí depois, tá? Como é que está isso? Nós temos uma audiência de divórcio agora no mês de maio. A Maria da Penha, eu não sei por que ficou para setembro, que é agonizante esperar até setembro. Por mim, essa audiência podia ser amanhã, 6 da manhã. E nós temos, sim, de audiência marcada, nós temos essas duas, maio e setembro. E como é que está a perspectiva para o resultado dessas ações? Assim, você tem documentos, a documentação é Sim, sim. vasta, como é que está isso? O meu Qual é o advogado, parecer dos seus advogados em relação eles a isso? estão muito seguros, a gente tem elementos muito claros de defesa. Ah, os dois, doutor Ele e doutora Diva, estão muito preparados. A minha defesa está sendo feita com muita delicadeza, com muita assertividade. E a gente quer acreditar na vitória. A gente acredita na vitória. Nada nos tira a certeza de vitória. Vitória que teremos um divórcio bem sucedido. O pleito da Ana Hickman de guarda unilateral e visita assistida, a gente acredita que não vai ser aceito. E da Maria da Penha, eu tenho plena convicção, principalmente o que tange aí ao laudo do ML, que eu vou ser absolvido. Bom, gente, Alexandre, a gente já tinha combinado a questão de horário, né? Até porque tu tem as tuas coisas para fazer, fora o desgaste e o cansaço. Por mim, a gente conversaria aqui mais tempo. Nada impede, caso seja da sua vontade, da gente Vamos retornar num outro vamos parar aqui e a momento, gente retoma a questão. sabe? Eu estou curtindo muito esse papo, eu estou curtindo muito poder não somente conhecer você dessa forma, mas também apresentar para quem não conhece ainda. Estou surpreso aqui com o chat, porque eu tinha feito algumas restrições no chat com receio de ataques, etc. E tem sido. Não vi até agora ninguém falar nada que te desabone ou vá contra você. Isso aí tá me causando uma surpresa muito legal. Amém. Quero deixar claro que quando eu anunciei ontem que eu ia fazer a live contigo, teve gente que me procurou em privado para me questionar, para criticar. Perdi até alguns seguidores. Tá? Mas ganhei mais. Que não é o caso, não fiz isso para ganhar seguidor, em momento algum. Perdi até alguns seguidores, né? Você vai fazer isso, você vai dar. Cara, vou, porque eu preciso ficar em paz. Eu posso ser qualquer coisa, mas eu não sou desonesto e muito menos desonesto intelectual. Eu não posso enxergar alguma coisa que tenha que ser tocada, tem que ser mexida e fazer de conta que eu não estou vendo, sabe? O mundo ele é enorme, mas ele demora só 24 horas para dar uma volta. Entende, velho? Sabe muito, Então sabe muito. eu precisava dessa conversa contigo, eu precisava passar isso, eu precisava tentar, não sei se eu consegui, espero que sim, ter mostrado para as pessoas o que eu enxerguei. Se eu conseguir mostrar para vocês pelo menos 10% do que eu enxerguei, eu já vou estar muito satisfeito. Tá? E no mais, meu irmão, eu te desejo toda sorte, sabe? Sendo que você é um cara de sorte apesar de tudo. Tu é aquele tipo de cara que tá dentro de um Boeing cai e tu sobreviveu, tu deu sorte. Ai, o avião caiu, mas tu deu sorte. Porque já tentaram de tudo para te ferrar e não conseguiram, entendeu? Se essa sorte é uma intervenção divina, se essa sorte é coincidência, isso aí eu deixo a cargo da fé de cada um, entendeu? Mas tu é um cara de muita sorte.
e eu espero poder ver essa vitória o quanto antes. E você falar que por você a audiência seria amanhã, mostra uma única coisa: quem tem razão tem pressa, Muito, né? muito. Só posterga quem está afim de prescrever, quem está querendo Agonizante, fugir. agonizante. Desculpa, gaguejei aqui de nervoso. Eu ia até tentar ver com a doutora Diva se ela, alguma mecânica disso ser antecipado, porque não faz sentido. Para que setembro, gente? Vamos resolver isso semana que vem. Né? Cara, vamos tirar isso da frente. Entendeu? Eu preciso seguir minha vida, eu preciso tomar posse do que é meu, eu preciso andar, Luiz. Move, eu preciso me mover, né? Eu preciso voltar a existir, né? Porque o que se foi promovido e o que se foi promovido até agora contra mim, com exceção do Feltrin, da doutora Jerusa, do Pânico e da Giovana, e sua agora, que foi um enorme prazer, tirando essas pessoas, o resto promoveu a minha destruição e o meu linchamento. Só que eu estou aqui, eu não morri. Eu não me matei, eu não me joguei do prédio, eu não morri de overdose, eu não morri bêbado, eu não morri de coma alcoólico, está tudo certo. Eu estou aqui abstêmio, lúcido e tentando manter a minha ordem mental. Portanto, façam o que queiram fazer, não vão tirar a motivação minha, do doutor Hélio e da doutora Diva, de vencer. E nós vamos vencer. Eu tenho plena convicção que justiça vai ser feita. Eu acredito na justiça. Só que eu queria que isso fosse semana que vem, não em setembro. Não faz sentido. E depois, em outro momento, eu acho que hoje nem é momento para isso. Eu quero te fazer outras perguntas, mas mais em. Faz uma última, uma última. Pô, é que é muita coisa. Não, faz uma última. Não, cara, assim, eu quero saber o que você planeja, porque tu é um cara jovem, a gente com 50 anos hoje, apesar da gente ter ido de uma geração que quem tinha 50 anos era velho, hoje a gente vivendo na realidade de hoje em dia, a gente com 50 anos, a gente é jovem. O que tu tá pretendendo para o futuro? Eu sei que não é o momento agora para isso, mas você ainda sonha. Se você não sonhasse, você não estaria de pé, né? O sonho ainda faz parte da tua vida, né? Então, o que que você tá sonhando? O que que você tá pensando? Eu sonho com algumas coisas. Número um, a minha absolvição da Maria da Penha. Na verdade, ela vem na frente da guarda do meu filho, porque a minha absolvição é condição sine qua non, né? Número dois, a guarda do meu filho estabelecida com parâmetros claros e que não sejam transpostos pela outra parte sobre nenhuma hipótese. Num terceiro momento, o meu divórcio. Eu quero o meu divórcio, eu quero o meu sobrenome fora do nome da Ana Hickman. E eu quero a dissolução das empresas. Eu quero sair da sociedade, vírgula, recebendo aquilo que me é de direito. Porque fazem 140 dias que eu não tenho acesso a um centavo e eu fui proibido de entrar dentro da minha empresa e vivo da vaquinha e vivo de favores. Então, essa situação, ela não tem como ser mais humilhante. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, pessoal, o link da vaquinha do Alexandre, tá? Porque é o seguinte, é muito fácil as pessoas criticarem. Ah, mas a empresa criou dívida. Ah, podia ter desistido do negócio no início. Meu irmão, só quem está dentro do olho do furacão, quem é empreendedor, ainda mais quando você lida com um nicho que envolve vaidade, envolve imagem, sabe que as coisas não são bem assim, né? Sabe que muitas vezes é aquela história, eu fui vomitar, eu estava bêbado, fui vomitar no botequim, cheguei na privada, na hora que eu fui vomitar caiu uma nota de R$ 10, o vaso estava podre. Pô, mas eu tenho que recuperar aqueles R$ 10. Por R$ 10 eu não boto a mão nessa sujeira, mas por 110 eu coloco. Eu jogo uma nota de 100 para ter a coragem de botar a mão e arrancar os 110. E nisso a gente vai indo num rodamuinho, entendeu, cara? Então, assim, eu não estou aqui para julgar, porque eu vou te ser bem franco. Eu já fiz vários empreendimentos na minha vida em relação aos meus projetos e filmes, e eu não sei se na tua situação não teria feito até pior, se hoje a minha dívida não seria maior, tá? Então é muito fácil. Luiz, desculpa, aqui deu um eco aqui, eu acabei de interromper, me perdoe. Não, é muito fácil chegar e ficar batendo nessas teclas, entendeu, cara? Então, eu queria que as pessoas, e eu digo isso porque serve para todos nós,
Vamos analisar mais, refletir mais, criticar menos, nos informar muito mais, né? As pessoas estão muito mal acostumadas com a internet, né? Ontem mesmo a gente fez um teaser, que era uma coisa que era para chamar a atenção para a live, o pessoal já estava xingando por causa de horário e link, sabe? E calma, gente, calma, espera, né? Espera, respira, né? Vamos entender, porque a gente vê, assim, a gente está vivendo uma realidade hoje que as pessoas ainda não conseguiram se atualizar. A informação ela chega muito rápido e o pior de tudo, a desinformação chega mascarada de informação, né? E o pior quando isso vem em rede nacional. Aí a coisa é pior ainda, né? A imprensa hoje em dia não está dando atenção a algumas coisas. Por exemplo, está tendo o maior escândalo que envolve bilhões com desvio das prefeituras em relação à Lei Paulo Gustavo. Eu mesmo tenho vasta documentação aqui da região onde eu estou. Até agora eu não vi nenhum veículo de imprensa criticar o que está sendo feito, ou denunciar, ou levar ao conhecimento da sociedade os bilhões que estão sendo desviados da lei de um cara que morreu na pandemia para destinar verba para isso. E a gente só vê fofoca, a gente vê fofocalizando, vê cariúchas, vê essas galeras aí que a gente nem sabe de onde saiu, que é o pior de tudo. Né? Nem sabe onde saiu, nem sabe para onde vai, mas sabe onde está. Esse é o problema. Né? Esse é que é o pior. Então, meu irmão, cara, eu queria conversar contigo mais tempo, mas tu precisa descansar. Tá. Posso fazer uma pergunta? Deve. Vale não sei, tá? Pode responder não sei. O que fez o meu caso de problema financeiro ser mais interessante do que os 40 bilhões que a Americanas deixou para trás? Porque as lojas americanas deixaram 40 bilhões para trás. Um rastro de destruição. Me conta uma coisa, o que o meu caso da Ana Hickman foi tão mais interessante que o da Lojas Americanas? Você saberia me responder isso? Sei. Essa resposta eu sei te dar. Que bom, me ajuda. Cara, a gente no Brasil, enquanto sociedade, Alexandre, nós temos sérios problemas de aceitação e de entendimento de quem nós somos, tá? Como disse Nelson Rodrigues uma certa vez, nós temos um complexo de vira-latas. E o brasileiro, e é cultural, isso a gente tem que lutar e tem que ter consciência disso para lutar disso diariamente, ele torce para o fracasso dos outros. Então, querendo ou não, a Americanas é uma empresa, dane-se, você está me entendendo? Ela vende bombom, ela vende promoção, ela tem um aplicativo, ela anuncia na TV. É uma empresa. Vocês não, vocês são personificações. Vocês são personificações de um casal que até então emanava felicidade, beleza, sucesso. Então as pessoas, mesmo algumas admirando, no fundo, essa admiração ela é concentrada num sentimento mesquinho que é a inveja. Então é bom quando a gente vê, né? Estou falando de uma figura de linguagem, tá, gente? Eu não acho bom, mas eu quero dizer no consciente coletivo. É bom quando se vê os ídolos caindo. É mais fácil você fazer o ídolo no fracasso se aproximar de você do que você no sucesso tentar alcançá-lo. Então, por isso que a tua dívida, por isso que a tua, entre aspas, falência, por isso que a tua traição, por isso que tudo isso se torna de uma forma deliciosa para grande parcela da população. Tá vendo? Esse cara não era tudo isso. Sabia que não era isso tudo. Tá vendo? É isso que acontece, meu querido, infelizmente. Obrigado pela resposta. Então, a gente, como sociedade, nós temos que nos curar disso. E vai ser difícil, porque você só cura isso com muita educação, muita cultura, e infelizmente há uma deturpação do significado das coisas quando você fala em educação e cultura. Ah, tu é um esquerdista, tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente as pessoas querem a informação rápida, mastigada, e nisso aí elas são convencidas e a gente não cuida de mazelas. Como disse Caetano Veloso, nós somos descendentes de 3 povos tristes.
O europeu que não queria estar aqui, mas veio por necessidade, o índio que estava aqui, mas foi invadido, e o negro que veio como escravo. Você pega 3 povos tristes e formam um país e obriga essas pessoas a conviverem entre si. Claro que você vai ter esses resultados. Então, por isso, meu querido, que as pessoas torcem quando veem alguém como vocês caírem. Ninguém fica feliz de um famoso ganhar um prêmio, mas fica feliz quando o famoso tem que vender uma casa. Viu só? O cara está vendendo a mansão dele. Infelizmente é isso, Alexandre. Obrigado, Luiz. Tá? Infelizmente é isso. Obrigado pela resposta. Tá, meu querido? E força, tamo junto, cara. Vamos conversar depois. Eu vou desligar agora, vou encerrar a live, mas não desliga ainda não, tá? Meus queridos, compartilhem a live, comente aí, tá? E vamos tentar no futuro fazer outra, tá bom? Fechou. Forte abraço. Alguma consideração pro pessoal, Alexandre? Não, obrigado a todos aí pela audiência. Não sei como é que foi de audiência, depois você me contou. Foi boa, Obrigado a gente manteve quase 700 ao vivo aí. Foi boa. Gostoso. Foi boa. Beijo a todos. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Bom, encerrei a transmissão.